E Naval na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nesse vídeo a gente vai estar lendo mais uma vez aqui, prosseguindo na nossa leitura, em busca de conhecimento, de sabedoria aqui em Provérbios. E hoje, cara, não tem como não. Toda vez o provérbio ele começa como? Ele começa de Deus se referindo a nós. Ele começa sempre falando, olha o que é que fala aqui, de novo. Porque vou te mostrar primeiramente o que passou aqui no primeiro versículo do 4, que foi o que a gente leu no dia passado. Olha só o que diz. Versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Sempre a primeira fala, ela é direcionada do pai para o filho. O pai é Deus, o filho é você. E assim não vai ser. E isso aqui não é uma exceção, mas acontece em todo o capítulo de Provérbios, pelo menos os que a gente leu até agora. Olha só como é que começa o 5. Vamos ler aqui e vamos explanar esse negócio. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina o teu ouvido ao meu entendimento. 2. Para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Eu vou ler de novo esses 6 aqui. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. 7. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. 8. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa. Para que não des a outros a tua honra, e aos teus anos aos cruéis. Vou ler de novo aqui no 9. Para que não des a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis. 10. Para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro. E que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12. E digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. E não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meus ouvidos aos que me instruíam. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Vou ler no 14 de novo. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. 15. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora e os rios das águas e os rios de águas nas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, meu filho, te deixarias ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? 21. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Muito bom, hein? Hoje o provérbio está falando aqui, está falando muito com nós homens, sim, mas também está falando com mulheres.
teve uma certa época em que eu via que os homens eram assim, muito mais vagabundo. Tipo, vagabundo mesmo. Sem vergonha na cara. Que era na época que eu era criança. Eu tenho hoje 20 anos, 21 anos. Tô quase fazendo 22, hein? Tô com 21. Hoje é 2023. E quando eu era criança, essa era a impressão que eu tinha. Porém, as coisas mudaram muito. E hoje, com esse negócio de igualdade, o que começou a acontecer? Realmente os negócios foram ficando igual. E a mulher pegou um lado ruim também do homem e começou a praticar, né? Pois o homem que tem a testosterona, que tem essas coisas que colaboram para que, por exemplo, ele seja influenciado, ele caia, como a Bíblia fala aqui, ele caia aos lábios da mulher estrangeira. Aqui é mulher estrangeira por quê? Porque os judeus, a Bíblia ensina para eles que eles não devem procurar mulheres fora da sua linhagem, ou seja, mulheres que não sejam judias também. Por quê? Porque se você, o próprio Salomão escreveu aqui os provérbios, ele fez isso. Ele se casou com mulheres que estavam fora do judaísmo, que era o que ele seguia, e por causa disso, ele começou a adorar não mais a Deus, mas a outros deuses, deuses falsos, deuses pagãos. E isso realmente tem uma influência tremenda, porque ou a pessoa que você se casar, ela vai começar a adorar ao nosso Deus, a conhecer o nosso Deus, ou será você que cairá e seguirá o Deus que ela segue. Portanto, o que a palavra está nos dizendo aqui, ó, se por exemplo, você que é cristão, você que como eu aqui, ó, menininho, 21 anos, jovem, na flor da idade, os hormônios aí, ó, estralando. Se você dá abertura para alguém que é, por exemplo, do mundo, entrar na sua vida, você começar a namorar, você começar a fazer que nem os jovens de hoje, a ficar, né, essas coisas. Se você começar a dar brecha para alguém que não tá nem aí para os seus usos e costumes, aquilo que você um dia falou para Deus que iria fazer, que iria se guardar, bom, ao você dar brecha para alguém que não está nem aí para isso, que até desconhece todas essas coisas e que para ela tanto faz, tanto fez, o que vai acontecer é que, vai por mim, de brecha em brecha, você vai acabar sendo conquistado por ela e tudo aquilo que ela deseja de carnal, você também vai desejar. Vai por mim. Não cai nessa não, eu já caí nessa. Eu não caio mais. Não cai nessa não. Não vai não. Caça alguém que... Porque assim, não tem essa de... eu vou me casar com alguém que seja do mundo, porque aí eu já vou trazer mais alguém para Deus. Essa é engraçada, hein? Essa é engraçada. Vai trazer muito. Se você é realmente forte, fortão assim, mas louco no Senhor, mas fortão assim, brabíssimo, então vai lá, né? Eu não recomendo não, de toda maneira eu não recomendo. Mas vai lá. Se você não cair, meu amigo, não tô jogando praga não, mas é sério, você vai cair, poxa. As chances são mínimas. Os gatilhos, as brechas, as portas que vão se abrindo vão ir te afundando e vão fazer com que você caia naquilo. Vamos ler o provérbio aqui. Versículo 1. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Você quer ir? Ouve o que a Bíblia está falando aqui. Olha só o que o nosso Deus está nos falando. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Não o seu entendimento. Não a sua sabedoria. Atenta para a sabedoria de Deus. Inclina o teu ouvido
ao meu entendimento. Então faz assim, ó, para o que Deus quer falar para ti. Versículo 2. Para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Para que os teus lábios possam falar, praticar o conhecimento. Nossa. Uau. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel. É atraente aos seus olhos. Como favo de mel é doce o negócio. Você vai querer. Se você prova uma vez, você vai querer de novo. Não é mel, não é doce? Você vai querer. E sua boca é mais suave do que o óleo. Vou nem falar não, porque você vai que você já fica aí. Você é demais. Eu sei que você é demais. Te conheço. 4. Mas o seu fim é amargo como o absinto. Vamos ler de novo? Lá no 3? Porque os seus... Do 2 logo. Não. Ah, tá. Vamos ler do 3. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. É duro isso. Já sofreu alguma dor aguda, dor de dente, umas coisas assim, dor de cirurgia? É bom não, hein? É uma dor aguda. Agudo como a espada de 2 gumes. 5. Seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Uau. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Os caminhos dessas pessoas, eles são errantes. Como você quer andar com alguém que anda em caminho errante? Você quer errar também? Pois se você se dispõe a, por exemplo, se casar com alguém, não estou demonizando os outros, não. Eu só estou te falando. Pondera, vigia naquilo que você tem que fazer. Porque Deus ele te chamou para alguma coisa. Deus ele te fez um chamado. Ele te chamou aqui para ouvir essa palavra, não foi por acaso. E se você aí, menino pimpão, às vezes de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40, 50 anos, se você reconhece a natureza que você tem, para que você vai ficar se envolvendo com isso? Se envolvendo com coisas que você não vai aguentar, suportar e vai cair. Para quê? Você vai andar nos mesmos caminhos daquela pessoa. Você acha que você vai mudar mesmo ela? Ouve o conselho aqui do Naval. Seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. 6. Para que não ponderes a vereda da vida. Seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Não conheces os caminhos dela, não. 7. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa. Foge, sai fora, meu amigo. 8. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa. 9. Para que não dês a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis. Para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro. Porque você vai se perder, você não vai ter mais a sabedoria e o discernimento para discernir as coisas certas das coisas erradas, para agir com sabedoria e tratar suas riquezas como elas devem ser tratadas, como elas devem ser conduzidas. E aquela que anda em caminho mau, ela vai te induzir ao mal. Ela vai dirigir as suas riquezas ao mal. E aí sabe o que vai acontecer?
para que não dês a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis. Você está perdendo vida quando você está nesse caminho. Para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu caminho esteja na casa de um estrangeiro. E que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Isso é sério demais, porque eu já fiquei afundado em pornografia, e por causa disso, não era nem a mulher real, era na tela. E por causa disso, eu estava em looping, eu estava parado, e eu podia estar fazendo isso aqui, gravando vídeos há muito mais tempo. Porém, tudo aquilo, eu buscava ao Senhor. Mesmo pecando, eu buscava ao Senhor. Mas aquilo me fazia uma barreira que era difícil de atravessar. Uma barreira de intimidade com Deus que eu não conseguia ir além. Até que eu parei com isso. E não é que simplesmente eu parei com isso. É que eu evito a todo custo. Eu evito tudo. Eu não mando abertura para nada. Eu não deixo gatilho nenhum chegar perto de mim. Eu fujo deles. Eu e eles não nos encontramos. De maneira alguma. É assim que você tem que fazer. Porque senão essas coisas que fazem com que o seu corpo se atraia por aquilo, né? E deixam a sua alma escrava, elas te levam para o inferno, para a morte, e não para a vida. Olha o versículo 11. E que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. Lava esse seu coração, lava ele, deixa limpo, entrega para Jesus, deixa ele lavar seu coração com o sangue derramado dele. Entrega seu coração para ele. Deus, a única coisa que ele quer de você é seu coração, para lavá-lo, para que ele não fique sujo, para que você depois não diga, como odiei a instrução. E o meu coração desprezou a repreensão. 13. E não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíam, como eu estou te fazendo aqui agora. 14. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Mesmo no meio da congregação, mesmo no meio da assembleia, olha só, eu quase estava envolvido em todo o mal. Mesmo lá dentro, mesmo num meio em que o intuito é buscar a Deus, é congregar, é ter comunhão com Ele, é ouvir a palavra dEle, a instrução, mesmo lá, olha só, eu quase estava envolvido em todo o mal, no meio da congregação e da assembleia. 15. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora, e os rios de águas nas ruas. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui para dar contexto. Um pouquinho antes, no 14. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora, e os rios de águas nas ruas. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo aqui, ó. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora, e rios de águas nas ruas. Ou seja, a água que está aí dentro, que você está guardando, que está te apodrecendo, se você ficar bebendo a mesma água, você vai adoecer. Você está no caminho mal. Você está no caminho mal. É isso que isso significa. E as águas correntes do teu próprio poço. 16. Que as tuas fontes se dispersem para fora. Dispersa esse negócio para fora. Põe para fora. A água viva que Deus colocou aí dentro. E os rios nas ruas. Eu sinceramente não entendi muito bem essa passagem. Qualquer coisa você me explica aqui no comentário. 17. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada
Que as tuas fontes se dispersem para fora e os rios de águas nas ruas sejam só para ti e não para para os estrangeiros que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. O que a palavra quer nos dizer aqui é que você não fique congregando com pessoas que irão te levar para um caminho ruim. Que você coloque a sua fonte de águas, ou seja, o seu coração, pois a Bíblia diz, do seu interior, do seu coração fluirão rios de águas vivas. É daí que vem a fonte da vida do seu coração. Se você está colocando seu coração em cima da mesa, na mesa dos escarnecedores, ao lado deles, junto com eles, o que vai acontecer é que você vai sujá-lo. Mas olha o que a palavra fala. Que as tuas fontes se dispersem para fora e os rios de águas nas ruas. Não. 17. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Quando a palavra fala que a esposa da tua juventude, é que no judaísmo tem, eu não sei se tem ainda, mas a gente sabe que antigamente todo mundo se casava bem cedo. Creio que até antes dos 18 já estava encaminhado aí no casamento. Então, a palavra está falando o quê? Que por as pessoas elas se casarem bem cedo, às vezes algumas pessoas, né, se dispersavam, alguém ali do casal se dispersava e se desviava, né, do caminho e traía sua esposa, o seu esposo, né, marido ou a mulher, traíam. E olha só o que a palavra fala. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Não se desvie para outra, mas fica com a sua, que Deus te deu ou que você escolheu, meu amigo. Fica até o fim. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Lendo essas paradas aqui nos dias de hoje é até meio difícil, né? Para algumas pessoas. Não se dói, não. Fala, mulher, cabra. O povo hoje é sensível. Vamos primeiro ler aqui o que é. Ver o significado aqui de corça. Para a gente ficar com o raciocínio de tudo isso aqui bem afiado. Vamos dar uma olhada aqui no significado de corça. Substantivo feminino, espécie de veículo na ilha de madeira, puxado por pessoas e também usado para transportar pessoas. Deixa eu ver o sinônimo de corça. Prestita. Difícil, hein? Aí fica difícil. Ai. O negócio é ao vivo, né? Me perdoa aí se tá demorando as coisas. Aqui, ó, o significado de corça. A corça é um animal muito veloz que possui a habilidade de correr entre as montanhas. Não, rapaz, tá falando de outra coisa. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Rapaz, eu até sei o que é corça, mas eu não vou saber te explicar muito bem aqui não. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Por que cabra agradável? Porque lá no meio, né, das criações e tudo mais, tem as cabras mais brabinhas e tem as cabras mansinhas. As mais mansinhas é mais fácil de lidar, é mais tranquila. Vamos, cabra é um bicho, pensa num bichinho bonitinho, é uma cabrinha. De verdade. Um bodinho assim, principalmente quando é filhote, é uma fofura que eu vou te falar. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável.
que o seu seio te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. Uau! 20. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Por quê? 21. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Apeguemo-nos ao Senhor, apeguemo-nos ao seu ensinamento e vamos até o fim nisso. Não vamos nos desviar por nada. Por mais que venham tentações, por mais que venham provações, a gente vai seguir reto no caminho que Ele nos deu para percorrer. Sabe, tem umas coisas aqui que a gente lê que essas coisas elas ainda estavam no tempo da lei. Pois após Jesus Cristo vir e fazer o sacrifício que Ele fez por nós, aí foi finalizado o Antigo Testamento que Ele tinha feito, e agora nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos pela graça do nosso Senhor. Então, há algumas coisas, alguns contextos aqui, que eles ficam meio diferentes na explicação, porque isso aqui está realmente falando para o povo judeu e não para nós. Porém, a gente pode estar retirando e tirando para nós coisas que podem ser de muita valia, que podem de verdade ser instrução para a nossa vida, ser conforto para os nossos caminhos e diligência para o nosso caminhar. Por mais que seja em outro contexto, mas a gente pode trazer para o nosso, tudo bem? E é isso aí. Eu fiquei imensamente, mais uma vez, agradecido de te ver aqui, de você estar podendo acompanhar tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo e tudo que a gente está aprendendo. E eu te convido nesse momento a fazer aquilo que você não queria, aquilo que você tinha vergonha. Não é dar um like, não é comentar, apesar de ser também muito bom, mas é compartilhar isso com alguém que precisa. Tudo bem? Chama mais alguém e fala, vamos acompanhar aqui essa série aqui. Por mais que você esteja vendo isso aqui 2 anos depois de eu ter postado, assiste, compartilha com alguém e fala assim, vamos assistir junto? Vamos entender os provérbios? Vamos entender da sabedoria de Deus? Vamos endireitar nossos caminhos, as nossas veredas, o rumo da nossa vida? Vamos. Vai por mim. Às vezes pode parecer somente uma passação de vergonha que você está tendo aí, porque a gente, quando é bobo demais, a gente sente vergonha. Eu já passei por isso também. Porém, eu vou te falar uma coisa que a Bíblia fala sobre vergonha, que no lugar das suas vergonhas será te dado dupla honra. Porém, a Bíblia também fala, acho que a gente até leu em Provérbios aqui, que se está no poder de sua mão fazer o bem, ou seja, compartilhar algo como isso aqui, e você não compartilhar, não que eu esteja ameaçando aqui ou te induzindo a compartilhar esse negócio aqui à força, mas quando o poder estiver na sua mão e você não ajudar, te será cobrado. Tudo bem? Então, se você não sentiu no coração, fique em paz. Mas se você sentiu no coração de compartilhar isso com alguém, se você tem alguém no coração, compartilha, tudo bem? E eu te agradeço. Tamo junto até depois do fim. Até a próxima.